Você sabe por onde começar o controle financeiro? A principal dica é que você liste todos os seus gastos e os classifique por categoria. Categorizar os gastos é a melhor maneira para que você tenha uma visão geral de onde está indo o dinheiro. Basicamente, é como se colocássemos uma etiqueta do tipo de gasto que estamos fazendo. São exemplos de categorias de gastos: habitação, transporte, saúde, educação, impostos, alimentação, cuidados pessoais, manutenção ou prevenção, lazer e vestuário. Percebam que quando falamos de categorias, estamos falando de uma maneira mais ampla. Algumas pessoas podem até ter um controle mais minucioso dentro da categoria de alimentação, por exemplo, registrando os gastos como supermercados, gastos da feira, o aplicativo de delivery, refeições fora de casa. Naturalmente, quanto mais detalhes você souber onde gastou, melhor controle você terá. E, consequentemente, poderá identificar para onde o seu dinheiro está indo, no que você está gastando. Vamos agora falar sobre um conceito de despesas fixas. Aliás, você sabe quais são as suas despesas fixas? Então, sabendo a categoria de gasto, a gente deve partir para uma segunda subcategorização, que é identificar se a despesa é fixa ou variável. Então, já toma nota dessas dicas para iniciar ou fortalecer ainda mais os seus controles financeiros. As despesas fixas são aquelas que você não pode deixar de pagar em hipótese alguma. Por exemplo, as despesas da categoria de habitação, como o aluguel, o condomínio, a prestação da casa, o seguro da casa. Na categoria de transportes, a gente tem como gastos, né, despesas fixas, a prestação do carro, o seguro do carro. Na categoria de despesas com saúde fixa, né, que é saúde fixa, é fixa do fixo, é o seguro, o plano de saúde. Você não vai deixar de pagar o plano de saúde. Você não pode deixar de pagar o plano de saúde. Se você precisar e não tiver com ele pago, você não vai poder usar o benefício. Outro exemplo também são as despesas fixas com educação. A mensalidade da escola, faculdade, cursos que você se comprometeu a cumprir. Despesas fixas também com impostos. A gente não pode brincar com o IPTU, não pode brincar com o IPVA, né? Então, são despesas que você tem que se planejar e se organizar. Aconteça o que acontecer, você vai ter que dar um jeito de pagar, não é verdade? Outras despesas também consideradas como fixas são aquelas que a gente não pode deixar, como, por exemplo, o seguro de vida, tá? Então você tem que olhar para os seus gastos, olhar para a sua planilha, para a sua listagem, se você tem no aplicativo. Às vezes os bancos, hoje em dia, os bancos já têm um botãozinho que ele mostra no que você está gastando, são as suas categorias, alimentação, saúde, a questão de medicamentos, se você, por exemplo, ou algum familiar que depende do seu orçamento familiar, está envolvido ou precisa de tomar algum medicamento recorrente, acaba se tornando uma despesa fixa. E a gente percebe que a gente precisa estar sempre, independente do nosso momento, seja de momento de crise ou não, a gente precisa estar atento e repensar sobre os gastos que possuem características fixas. Muitas vezes a gente tem que repensar se os contratos que temos podem ser negociados por condições com valor menor. Sim, porque eu tenho um comprometimento com o meu aluguel, que é um gasto fixo, mas daqui a pouco ele está muito alto para o meu orçamento. Então, daqui a pouco eu posso renegociar, posso tentar ir para um lugar mais em conta, posso renegociar algum plano de saúde, de repente ter um plano um pouco mais em conta, tá? Então, é muito importante você levar em conta isso, sabe? Às vezes as pessoas não se dão, não se dão conta que podem rever suas contas. Ficou igual assim, mas é praticamente isso. Lembrando assim que os gastos eles podem ser fixos, mas a gente pode mudar e buscar alternativas por valores menores. Então, despesas fixas é isso. E aí a gente tem as despesas variáveis. Pergunto, você sabe quais são as suas despesas variáveis?
Porque as despesas fixas, que são aquelas que você não pode deixar de pagar em hipótese alguma, né? Você pode até conseguir reduzir o valor, mas não pode deixar de pagar. Agora, as despesas variáveis são aquelas que também acontecem algumas vezes todos os meses, mas que a gente pode tentar reduzir a partir do seu consumo ou então substituir por outras alternativas ou até mesmo eliminar. Olha que super desafio. E aí, para isso, novamente, a gente precisa ter aquela categoria, fazer a subcategorização. E temos várias despesas variáveis, né, nas mesmas categorias que a gente falou agora há pouco das fixas. Por exemplo, despesas variáveis de habitação, que, né, que a gente pode trabalhar numa redução, né, do consumo, principalmente. A luz, a água, o telefone. A gente precisa pagar a luz. Óbvio que a gente precisa pagar a luz, mas eu posso trabalhar muito para que esse, por ser variável, eu tenha um pouquinho mais de controle. Telefone celular, gás, mensalidade, e aí entram algumas alternativas, por exemplo, às vezes tem pessoas que assinam 2, 3 streaming, né? Então, assim, rever essa necessidade. Às vezes até o pacote de telefonia, ele traz benefícios que você nem está utilizando, você está pagando por uma conta que tem um tamanho muito grande, ou está pagando para 3, 4 pessoas usarem, você é a única pessoa, ou só tem 2 pessoas. Então, outro exemplo, a questão entra aí também os pacotes de internet. Às vezes, se você compra um combo, é muito mais em conta do que fazer pagamentos separados. Então, é importante você observar isso. Como que você está gastando? Outros exemplos aqui de despesas variáveis, as despesas com transporte. Aplicativos, principalmente, esses têm sido assim os grandes vilões, principalmente para quem paga no cartão de crédito e não se dá conta e vai pagando e acaba fazendo uma bola enorme assim de valores que poderia ser um pouquinho melhor, um pouquinho menor também, né? Gastos com transporte, com combustível, estacionamento, a própria manutenção do carro, às vezes a gente não lembra que precisa ter uma reserva, né, para isso. Despesas com alimentação variáveis, né? A gente pode botar aqui, por exemplo, as refeições fora de casa, os aplicativos de delivery, padaria, enfim. Esses tempos uma pessoa me perguntou: ah, mas eu compro no bar aqui na faculdade, mas é só um café e um pastel. Bem, se a gente come né, um pastel, um café todos os dias e gasta numa média de 12, 13, 14 reais, é uma semana, é um mês, são tantos meses, né? No ano todo, quanto é que a gente está gastando? Não estou dizendo que a gente não pode, claro que pode, o dinheiro é para a gente gastar, mas ter o controle de onde é que está indo. Eu não sei, eu não consigo juntar dinheiro. Sim, no que eu estou direcionando? Então, os variáveis, às vezes, a gente acaba não registrando. Agora eu compro de vez em quando, não é uma rotina. Outro exemplo também de despesas variáveis com saúde às vezes é a compra de medicamento. A gente não, principalmente quem não toma remédio todo o tempo, né? E se precisa, é acometido de alguma coisa, vai precisar comprar medicamento. Então a gente vai ter esse tipo de despesa também, que pode acontecer ou não acontecer. Despesas com cuidados pessoais, a estética, a academia, o clube, né? As de lazer, né? As saídas, presentes, compras com roupa. Então, Wendy, mas eu preciso classificar o que é variável, o que é fixo. Quem é que vai me pedir isso? Ninguém vai pedir isso para vocês. Mas é importante que você tenha essa percepção, porque o nosso objetivo é desenvolver uma consciência financeira. E a consciência, ela parte do momento que eu entendo assim, bem, isso aqui é algo que é extremamente necessário. Isso aqui pode esperar um pouquinho mais. Eu posso me dar o luxo de fazer um lanche bacana, mas eu não tenho como fazer isso todos os dias, não agora. Por quê? Porque eu tenho algum plano, eu tenho um plano maior, eu quero fazer um investimento para a minha carreira, e daqui a pouco eu vou ter um pouco mais de renda, daqui a pouco eu vou ter uma segunda fonte de renda. Então, é um processo como um todo. E o processo de se educar, de se autoeducar, de se identificar, esse autoconhecimento em relação às decisões financeiras, o entendimento do para que serve o dinheiro, ele é fundamental. Então, nesse primeiro passo, que é a organização das finanças pessoais, é fundamental que a pessoa tenha em mente, bem, eu preciso
eu dominar a minha situação. Chegar no final do mês e simplesmente não saber o quanto que gastou, se o que gastou, gastou efetivamente em coisas que eram necessárias para sua casa, o que foram coisas que eu poderia ter reduzido. Isso é que no processo de desenvolver a consciência financeira, a gente precisa colocar esses pontos e precisa consolidar isso na pessoa. Então, se você está tendo essa dificuldade de criar uma reserva, de dizer não, você precisa se organizar, precisa começar a organização financeira. Então, vamos lá, seguindo essa questão aqui das despesas variáveis, tá? Então, é importante que você esteja atento aos valores de cada uma dessas subcategorias. Então, você vai ver ali que você tem ali acesso a algumas planilhas, é interessante você explorar, tentar entender o que é. Às vezes a gente vê assim, a planilha, vai lá, preenche, e aí vê aquele monte de número e, né, é importante você compreender, saber construir a sua estrutura de gastos. Então, ao fazer isso, organizar por subcategoria, entender o que é fixo, o que é variável, o que eu posso cortar, você vai conseguir gerenciar melhor. Então, assim, quando você está atento a esses valores em cada subcategoria, algumas delas você daqui a pouco não vai nem conseguir reduzir, tá? Pode ser que não. Mas vai ter, sim, aquelas que você vai poder buscar alguma alternativa, uma alternativa mais em conta, um novo contrato, eu posso trocar de operadora, eu posso fazer circuito. O circuito é uma coisa muito bacana, que foi numa conversa com um outro professor, nós estávamos falando, porque é muito comum, né? Eu estou conversando e daqui a pouco eu estou falando de educação financeira e as pessoas estão todas lá falando, todo mundo está compartilhando dicas, como é que economiza, como é que faz. E aí um professor disse assim, eu faço circuito. Deus, nossa, o que é circuito? O que é circuito? Né? Então ele compra material de limpeza em tal período para tia, para irmã, para, né, o familiar, compram lá um combo. A carne é numa distribuidora que fica praticamente na rua dele, então assim já vê uma questão econômica ali. Tem a feira na semana que é perto ali do bairro, que também vai na feira. Então ele diz que o circuito é isso. Eu compro tal coisa quando eu vou no mercado público. Então o circuito é aquela questão assim que eu sei que eu vou ter um produto bom, de qualidade, que é outra coisa que eu também costumo falar. Não é comprar o mais barato, é comprar algo com um preço justo, qualidade, né? E que esteja dentro do seu bolso, né? Que caiba dentro do seu orçamento. Então, quando você começa a ter esse domínio, e mais, né? Antes de mais nada, né? Bem, para que eu quero essa minha organização? Porque eu tenho um plano, eu tenho um desejo, né? Lá adiante, que a gente vai falar um pouco mais sobre isso mais adiante. Então, é importante você, quando você faz essa organização, fica muito mais fácil a gente poder ver onde o dinheiro está indo e a gente dizer, não, essa semana esse meu circuito não vai ter tal coisa, eu vou diminuir. Por quê? Porque acaba tendo um resultado mais efetivo, tá? Para que você possa ter um bom controle financeiro, então é importante você registrar seus gastos, categorizá-los e depois identificar o que são fixos e o que são variáveis. Busque alternativas para reduzir no que for possível, ok? Então, isso é uma tarefa importante para você fazer. O objetivo é que você sempre tenha um controle dos gastos para que a conta feche. Ou então para que você possa fazer uma reserva financeira. Bem, tem uma outra categorização de gastos que é bem bacana assim vocês terem em conta, que são o que são os gastos essenciais, os invisíveis e os supérfluos. Então, essencial são aqueles gastos que eles existem e talvez sejam os mais difíceis a gente renegociar ou suspender. Então é importante avaliar e não sair cortando direto. É importante a gente pensar assim, se eu tenho que cortar alguma despesa, vai ser o plano de saúde, né? Recomendo que não. Né? Então, os gastos essenciais são aqueles que nos dão uma certa segurança, né? Então, é aquela segurança, o seguro do carro, da casa, a saúde, o plano. Para cada realidade, a avaliação pode ser diferente. Isso é uma coisa também que é importante. Então, um plano de saúde é importante? Eu entendo que sim. Mas é muito caro. Bem, então eu vou buscar algum outro tipo de alternativa.
O que são os gastos invisíveis? Eles podem ser definidos como pequenos gastos responsáveis por levar boa parte do nosso salário. Oh my God, como isso? Exatamente. São gastos que a gente acaba passando desapercebido. Principalmente se eu não tenho a prática de olhar o meu orçamento, de analisar o meu orçamento, de ver para onde está indo o dinheiro, né? Então, vamos lá, por exemplo, gastos invisíveis. Aplicativos de delivery, de transporte. Tem muitas pessoas que não se dão conta que fazem uma encomenda, tem um preço adicional e não tem aquele controle, não tem ideia daquilo ali. Anuidade de cartão de crédito. Gente, existem muitas formas da gente poder ter um cartão sem anuidade, né? Compra por impulso também é uma coisa que, será que eu precisava daquilo? Será que é tão necessário? Por isso a importância de fazer um planejamento, de se dar conta, preciso comprar um calçado. Bem, fazer pesquisa de preço, ver o que é melhor, opção, não sair comprando. E às vezes a gente acaba, quando se vê, os gastos estão lá acontecer. Atraso de pagamento, isso é muito comum, as pessoas esquecem, né, de pagar, daí quando vê vão pagar com juros, estão pagando atraso, multa. Às vezes comer fora de casa pode ser um gasto invisível, porque a gente acaba não se dando conta, é muito comum. Eu ouvi relatos, né, de pessoas que vão, às vezes vão na onda dos outros, né? Eu tinha comentado ali do bar, do lanche do bar, né? Tá todo mundo comprando, vou comprar também. Tá todo mundo bebendo, vou beber também. Então, é importante se organizar, bota ali, não, na quarta-feira é o dia do bar, né? Assim como a gente tem a quarta-feira, o dia da feira, dia tal, é dia de promoção tal, daqui a pouco eu vou escolher um dia que seja para eu efetivar, principalmente se eu estou querendo buscar e criar uma reserva financeira. Então, a gente tem um outro conceito que é o supérfluo, né? Então, assim, aí para a gente saber se é supérfluo ou não, a gente tem que se questionar: será que a gente precisa daquilo? Ou a gente só quer por querer, né? Só quer por bonito? Se essa resposta se inserir num conceito real de necessidade, eu preciso mesmo, é importante verificar o que cortar do seu orçamento para que aquela necessidade seja atendida, tá? Então, aí a gente começa a identificar assim o que é o supérfluo e o indispensável. E caso seja assim, não, mas eu quero isso. Eu quero porque isso aqui é bonitinho, isso aqui todo mundo tem. Então, daqui a pouco você olha para o seu orçamento assim, tá, mas eu tenho isso aqui bem, não vai me dar preocupação nenhuma. Vai me dar uma preocupação se eu gastar nisso aqui é muito bonitinho. Assim, se eu precisar de um orçamento extra, melhor não comprar aquilo ali, tá? Então, assim, só aquilo que é muito necessário e tiver dentro do meu orçamento, ok? Mas é importante que você tenha noção do seu orçamento, por isso que a gente está falando sobre organização das finanças pessoais. Se eu decido por algo só porque eu quero, porque não é indispensável, eu corro o risco de gastar com um supérfluo que não vai servir para nada e que vai me levar uma parte do meu dinheiro. E quando eu digo assim que não vai me servir para nada, é aquela sensação de, por que eu fui comprar isso aqui? Mais uma blusinha, né? Ou daqui a pouco tem algumas pessoas que eu ouço por aí, né? Ficou viciado em comprar online na loja tal, porque tudo sempre tem promoção, claro, patrocinado, marketing vem assim de uma forma direcionada pra gente. E daqui a pouco, comprei mais um item, chegou mais não sei o quê. E aí eu acabo comprando coisas que não são necessárias. Então, quando tem essa percepção, atentem. Fiquem longe do online, guarda lá o seu cadastro, ou se organiza para ser uma ocasião específica, tá? Então, mas tendo orçamento, não tem problema. O problema é quando as pessoas acabam gastando demais e não conseguem juntar para fazer um sonho, seja comprar uma casa, comprar um carro, reformar a casa, fazer uma viagem, se mudar, consertar alguma coisa que quer, fazer uma troca dentro de casa, uma nova cozinha, casar, ter filho, fazer um curso. Tudo isso custa. Nossos sonhos custam dedicação, tempo, envolve dinheiro, envolve recursos, envolve fazer uma logística. Se
eu estou com dificuldade de juntar dinheiro para isso, para realizá-los, então eu preciso organizar minhas finanças pessoais para que eu consiga enxergar reservas e possibilidades de conseguir juntar uma grana para poder chegar a esse meu sonho, tá? Então, importante que se você optar por um gasto supérfluo, que ele encaixe no seu orçamento. Caso contrário, melhor não realizar essa despesa. E lembre-se que se sobrar dinheiro no final do mês, evite gastar. Vamos lá fazer a sua reserva financeira, sua reserva, seja ela para uma emergência, né, ou seja para a realização do seu sonho. Você pode consultar ali no link algumas ferramentas de controle de orçamento pessoal, onde tem alguns exemplos de planilhas e aplicativos para o controle financeiro. Recomendo que você, ao finalizar esse módulo, faça isso. Inclusive, a recomendação sempre é, nesse momento do curso, que com base nessa fala, nos materiais ali, nas planilhas, nos links que estão disponibilizados, você elabore um orçamento pessoal individual durante esse período do curso, né? Dessa arrancada. Então, as informações que você incluir no seu orçamento, elas são muito importantes para você, tá? É importante que você não pense assim, que vai ter que postar, vai ter que falar para todo mundo, botar num fórum. Não, é só para você. Então, você tem que ser muito fidedigno. Não pode, assim, acontecer de, gastei, fui lá no tal do bar, né? Gastei R$ 20, né? Comprei R$ 20. Gastei R$ 200. Não vou botar aqui para não verem que eu gastei. Não, é seu. É seu controle. Né? Não adianta não colocar. Se não colocar lá na planilha, você vai ter a falsa ideia de que existe um dinheiro ali que ele foi gasto. Então, é importante você ter também formas de fazer esse registro. Hoje em dia, a gente está muito pagando Pix, né? O dinheiro físico não está tão recorrente assim na nossa mão. Então, o que pode acontecer é que você possa, né? Às vezes, se tem um registro onde está gastando, beleza, mas se não tem, gente, você tem que ter algum lugar para colocar, isso aqui eu gastei em tal, comprei isso aqui foi um presentinho ali, isso aqui foi na estética. Então, eu recomendo, se não for anotar na hora, se não tiver um grupo de WhatsApp financeiro, cria um grupo de WhatsApp financeiro ali com você e põe ali, dia tal, gastei tantos reais nisso aqui, dia tal foi tantos reais. E aí depois você vai ter uma data, já vou falar sobre isso, importantíssimo, ter um dia da semana ou uma vez no mês, se você não gasta demais, não precisa ser o tempo todo, né? Às vezes as pessoas dizem assim, mas eu não tenho tempo para planilhar isso aí. Bem, vai ter que achar um momento, senão a planilha sozinha não vai. Ou então você contrata uma pessoa para isso. Aí sim, contrata um educador financeiro, uma pessoa que vai botar tudo na sua planilha. Mas o que eu quero é que você tenha domínio disso e você possa fazer isso. E quem sabe você se tornar um educador financeiro também. Então, é importante você ter esse controle de todas as saídas. Se você vai fazer o Pix, bota ali no comentário, compra de tal coisa. Porque se você vai lá depois no final do mês pegar e todos os valores que foram gastos, daí você vai cair de esquecer que lugar foi esse que eu gastei, tá? Então procure ter assim um registro de onde você está gastando, para que depois você possa colocar na planilha ali dos modelos que estão disponibilizados, para você saber, isso aqui é alimentação, isso aqui é farmácia, isso aqui foi estética, isso aqui foi função do pet, fica muito mais fácil. E nessa atividade, que é você fazer essa organização financeira, você pode, né, dei essa dica de fazer esse registro dos gastos para você não se perder, né? Você pode usar uma planilha, que é muito interessante, então tem uns templates ali, já uns modelinhos já pré-prontos, que você pode usar também aplicativo, ou pode fazer numa caderneta também, tá? É muito comum as pessoas que nunca fizeram começam a fazer no papel. Mas o que a gente tem que estar atento, né? Existem muitos planners também que são programados, assim, tem um template bacana que você vai montando, então é importante, sim, somar, fazer, assim, um percentual, qual é o gasto mais alto de tudo que eu gasto? Meu atualmente é alimentação, depois vem saúde, depois vem educação, depois vem... educação já não, já caiu. Agora é habitação, que é a parte de IPTU, manutenção da casa, né? Então, é importante a gente também, para quem bota só no papel, também analisar.
A planilha, ela nos ajuda porque a gente pode botar lá a fórmula, a gente categoriza, divide pelo total, e a gente vai ter os percentuais. Isso aí tem de uma forma mais facilitada. Nos templates que vocês têm ali disponíveis, vocês vão ver que tem ali algumas planilhas que tem até gráficos, onde é que está indo o dinheiro. Então, são coisas bem interessantes. Então, às vezes as pessoas me perguntam, Wendy, eu tenho que registrar tudo? Sim, tem que registrar tudinho, 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 tá? Principalmente se eu tô numa arrancada de organização financeira. Às vezes tem pessoas assim que, mas o cafezinho eu não marco. Bem, se tá ali numa margem, beleza, né? Eu sou contadora, né? Sou contadora, economista, e na contabilidade não tem isso da gente, isso aqui eu não vou registrar. A gente tem que registrar tudo. Por quê? Porque faz parte do processo como um todo. Então, nas finanças pessoais é muito difícil eu dizer assim, não precisa registrar. Né? Então, eu acompanho muitas pessoas, ajudo muitas pessoas, e especialmente aquelas que nunca se organizaram. Então, tem um relato de uma das minhas alunas, né, que ela precisava muito reorganizar a vida dela financeira, e aí numa ocasião ela me contando, ela disse assim, Wendy, eu anoto tudo, até mesmo o dinheiro que eu dou pro cara que está guardando o carro, porque são pequenos detalhes, e pode ser que daqui a um tempo, que quando ela se sinta mais consciente financeiramente, que ela sabe que ela tem uma verba, que ela pode distribuir, daqui a pouco ela assim, eu posso contar com essa distribuição. Então ela distribui aquilo ali, então ela sabe que aquele X vai para aquilo ali, aquele Y vai para outro tipo de coisa. E isso é o processo da gente construir a nossa consciência financeira e ter uma certa liberdade financeira. Mas para eu chegar lá, preciso ter essa organização, colocar no papel. A gente cria um hábito de saber que eu tenho até tanto para gastar com alimentação. É como se eu pegasse um dinheiro, né, um montante de dinheiro e entregasse para as pessoas, ou eu recebesse, Wendy, tá aqui, isso aqui é para tu gastar com alimentação, isso aqui é para tu gastar com transporte. E aí eu pego, faço a conta e diz, se eu andar mais um aplicativo, não vai dar. Então eu vou pegar uma bike, um mês, vou andar de bike, não, é mais econômico, eu vou a pé, eu vou sair um pouco mais cedo, porque eu só tenho aquele montante X. Então, dentro da mentalidade de educação financeira, a visão de educação financeira que a gente quer passar, que nós educadores procuramos disseminar, é justamente nós termos um conceito de que quanto é que eu devo gastar? Eu tenho que gastar aquilo que a minha receita, menos o que eu quero ter de reserva. O que sobrar é o que eu vou gastar. Olha que interessante. É diferente, né? As pessoas às vezes dizem, não sobrou dinheiro. Não, mas olha só. Primeiro eu vou pegar e dizer, não, eu tenho que criar uma reserva de emergência. Então, eu vou pegar R$ 50 e vou colocar numa conta tal. Vou colocar numa aplicação tal, né? E sobrou tanto. Bem, agora eu vou pagar minhas contas. Agora eu tenho para gastar com isso. Mas aquele 50 vai me fazer falta. Então, vou ter que dar um jeito nos meus gastos. Ou eu vou ter que buscar alguma fonte de renda extra. Muito bem, bastante assunto para a gente falar sobre educação financeira, sobre processo de construir uma consciência financeira, sobre chegarmos na nossa liberdade financeira. Então, agora a gente encerrou esse nosso primeiro módulo. Espero que vocês estejam aí bem empenhados, assim, animados para fazer as suas planilhas, para revisar as suas planilhas. Importante que se você já faz, procure fazer uma complementação. Um outro ponto que as pessoas normalmente ficam assim em dúvida, mas eu tenho cartão de crédito, tá tudo no cartão de crédito. Gente, o cartão de crédito é um meio de pagamento. Eu preciso classificar, fazer a categorização, tudo isso que eu falei para vocês, de onde eu estou gastando também nas contas do cartão de crédito. O cartão de crédito é apenas um meio. Eu preciso categorizar como é que eu estou gastando, porque senão a gente é muito comum, inclusive algumas planilhas que tem ali disponíveis, que eu boto assim de várias fontes para vocês verem que não existe assim um método único, né? Você vai se gerenciando. Às vezes eu vejo assim que tem assim gasto com cartão de crédito. Gente, não adianta, se eu pago o cartão de crédito,
alimentação, transporte, boto aplicativo para pagar pelo cartão de crédito. Se eu vou na farmácia, eu pago cartão de crédito. Se eu compro pela internet, pelo cartão de crédito, eu parcelo o vestiário, né? Vestuário, calçado, compras no cartão de crédito e boto tudo no cartão de crédito, eu vou saber onde é que eu estou gastando? Eu vou saber que eu estou gastando com cartão de crédito, é um meio. Então, é assim muito importante a gente fazer a categorização dos nossos gastos. E isso às vezes dá um pouquinho de trabalho. Então, a dica final aqui desse módulo é o seguinte: defina o dia e a hora, 2 horas talvez, que você vai ter o encontro com as suas finanças pessoais. O que significa isso? Colocar na sua agenda, vai lá no Google Agenda e define isso. Coloca, ó, eu vou ter a terceira quarta-feira de cada mês, né? Se você achar melhor quando passar todos os pagamentos, melhor, né? Porque já está tudo comprometido. Então, lá pelo dia 10 do mês, né? Naquela semana, você vê o dia da semana que você tem um tempinho, vai ser no horário do meio-dia, vai ser no final da tarde, vai ser num sábado, no terceiro sábado do mês, mas você precisa ter esse horário, esse comprometimento. Tá? Não pode ser algo que você simplesmente, quando der eu faço, sabe? É uma questão de respeito com o seu trabalho, com o que você quer, com os seus sonhos, com o seu planejamento, com a sua vida. Então, essa é a dica preciosa, é eu efetivamente parar. E nessa parada não é só atualizar a planilha. Pode ser o momento que eu vou fazer a leitura dos materiais, vou começar a ler um livro sobre investimentos, vou ler algum material relacionado, vou assistir um filme, vocês vão ver aí que o curso tem muitas dicas bem legais aí para assistir filme, para ler livro, para seguir outros perfis, né? Enfim, e ir criando essa consciência. E, obviamente, também atualizar a sua planilha. Então, você pode ter semanalmente encontros com as suas finanças. Um deles, no mês, vai ser para atualizar a planilha. O restante vai ser para você adquirir conhecimento, ler mais sobre questão de consciência financeira, ler mais sobre finanças comportamentais, entender o seu perfil financeiro, entender como que você se comporta, dominar esse ponto. Bem, esse é o nosso assunto aqui do nosso primeiro módulo. Espero que vocês tenham gostado, estejam inspirados. Bora fazer o seu controle de finanças pessoais, fazer aí o questionário e a gente se encontra no próximo módulo.